doutrina que tem a caridade como bússola. Uma filosofia que propõe a lei de causa e efeito como explicação para os males humanos. Uma ciência iluminada pela fé. Estamos falando do Espiritismo. Começa agora o programa Transição, a visão espírita para um novo tempo. Hoje temos a alegria de receber o nosso amigo Alberto Almeida, que é médico, homeopata e terapeuta transpessoal e tem o seu trabalho em Belém do Pará. Bem-vindo, Alberto. Alegria nossa de estarmos aqui mais uma vez, Coelho. Alberto, hoje a gente gostaria de abordar com você um tema muito solicitado pelos nossos amigos telespectadores, que são as questões do aborto. A primeira delas seria, o aborto provocado é crime, Alberto? Na nossa legislação é crime e no pensamento dos espíritos, todas as vezes que se interrompe uma gravidez provocando o aborto, transgride-se uma lei natural, constituindo-se dessa forma, portanto, um crime perante as leis naturais da vida. E o aborto, desde que momento o aborto é considerado, vamos dizer assim, efetivo? Em que momento da gestação a gente poderia dizer que o aborto ele causa problema para o espírito reencarnante, vamos dizer assim? Para os espíritos, o processo da vida biológica, na medida em que o espermatozoide fecunda o óvulo, constituindo o ovo, nessa circunstância, inicia a vida psíquica, quando o espírito, conduzindo o espermatozoide, ele estabelece a primeira conexão, o primeiro laço, que inicializa o processo da reencarnação. Então, na trompa de Falópio, aonde se dá a concepção do espermatozoide no óvulo, antes que o ovo chegue dentro do útero, já iniciou a vida biológica pujante, da multiplicação das células em mórula, depois na constituição de uma célula do neuroblasto, para dar desenvolvimento ao embrião e mais tarde ao feto, inicia-se, junto com a vida biológica, a vida psíquica. Então, há aborto desde o momento da concepção, desde o primeiro dia da concepção. Tanto que a pílula do dia seguinte, que foi forjada numa tentativa de estabelecer a anticoncepção, na sua origem, ela é usada como um método abortivo, porque a pessoa estabelece um relacionamento sexual num dia em que provavelmente a mulher está fértil, e então no dia seguinte faz-se uso da pílula num método excessivo de administração de hormônio, inviabilizando, portanto, o desenvolvimento daquilo que seria o ovo. Então, para nós espíritas, a pílula do dia seguinte, na forma como ela é utilizada, ela é um método abortivo. Não obstante, ainda não se tenha nem documentado de que haja a fecundação e de que haja efetivamente um espírito reencarnando. Mas, presumivelmente, a intenção é essa, de fazer o aborto. Em qualquer tempo da gestação, o aborto lhe representa uma transgressão ao direito de cidadania de um espírito que está se valendo de um corpo em processo de formação. Mas a gente, às vezes, ouve como argumento que nós somos donos do nosso corpo, que a mulher é dona do seu corpo. Diante disso, ela não teria o direito de agir em relação a algo que esteja acontecendo dentro do organismo dela, no caso, um embrião se desenvolvendo? Para o Espiritismo, nós somos um administrador do corpo, nós somos um inquilino. Nós não somos o dono do corpo. Nós estamos num sistema de aluguel, numa concessão divina. Mas ainda que admitíssemos que a mulher é dona do próprio corpo, ela não o seria do feto. Porque o feto tem uma constituição biológica própria, uma constituição genética própria. Jérôme Lerume, o grande geneticista francês, quando esteve no Brasil na década de 80, por ocasião da nossa Constituição,
que estava sendo novamente reelaborada em 88, ele haveria de dizer, em Brasília, numa fala assim, emblemática, de que nos estudos de citologia, se um estudante dele não conseguisse distinguir o ovo de um ser humano de um chimpanzé, ele estaria cabalmente reprovado. E ele dizia, há no momento da fecundação um código genético estabelecido, há um mapa orgânico determinado, e nós poderíamos dar uma carteira de identidade internacional, porque aquele indivíduo é único, ele é singular, ele se diferencia da mãe e do pai, e ele já tem cidadania. Então, nós compreendemos absolutamente de que a mulher, mesmo que pretensamente fosse dona do seu próprio corpo, ela não seria do bebê que jaz nas suas entranhas. Aliás, isso é fato. A criança dentro do útero já demonstra vida, não deixa a mulher dormir à noite. Por exemplo, a mulher quer dormir, a criança não dorme. E durante o dia, a criança como que fica paralisada dentro do útero. E a mulher fica incomodada, sonolenta durante o dia. Quando a criança nasce, ela é noctívaga, fica à noite acordada e durante o dia dorme. E às vezes vai para a adolescência mantendo esse padrão, esse biorritmo, diferentemente da mulher. Desde as entranhas uterinas, já há um código genético diferenciado, mas já há um psiquismo alterado. Quando a criança está posta, às vezes, as reações psicológicas e emocionais na mulher, em relação à vida, alimentos, ao próprio parceiro, se diferencia. Porque há um espírito que se conecta ali e que interfere psiquicamente na mãe, e dessa simbiose resulta uma série de alterações comportamentais, psicológicas, desde o início da gestação. Então é um ser biologicamente distinto, emocionalmente bem caracterizado, que vai se confirmar ao longo do tempo de que é um ser que tem uma identidade própria. E como diria Lerumi, nós poderíamos lhe dar uma carteira de identidade internacional desde o momento em que ele foi concebido. E a pesquisa com células-tronco embrionárias, Alberto, isso constitui aborto? Constitui porque já há um espírito, presumivelmente. Mesmo nas células que estão em laboratório, estão guardadas, pode haver espíritos ou não. No caso de dúvida, não temos como avaliar. Não é ético, portanto, poder fazer pesquisa com essas células. Muito embora alguns geneticistas, alguns profissionais da área da reprodução aleguem de que não tem cérebro formado porque são células que têm alguns dias só fecundadas, não se formou ainda um neuroblasto, e caracterizam a vida como sendo decorrente do sistema nervoso. E como não há ainda sistema nervoso, dizem não tem vida, não há cidadania. Para nós espíritas, a vida começa quando há fecundação. O corpo e o cérebro é o computador, o programador é o espírito. É o espírito quem vai multiplicando as células, utilizando as leis biológicas da genética para modelar o corpo, inclusive o cérebro. Então o cérebro não deve ser o critério de análise para validar-se de que a vida existe ou não existe. A intervenção com células-tronco embrionárias, que foi aprovada na nossa Casa de Lei, em Brasília, é também um atentado contra a vida. E, aliás, os estudos com células-tronco adultas deram ao nosso país, na pesquisa e nos resultados, uma vanguarda em relação aos outros países, porque os resultados positivos com células-tronco adulto são incomparavelmente superiores àqueles que se pretende com as células-tronco embrionárias e com o fracasso dessas pesquisas em países que fazem já primariamente esse tipo de pesquisa. Mesmo considerando essa realidade, o nosso país tem caminhado nessa direção, infelizmente. A nossa proposição é que, eticamente, não é correto fazer. Pode ser legal, mas não é moral. O espiritismo, como você mencionou aqui durante o programa, é contra o aborto. Mas o que você tem a dizer, Alberto, para aquelas mulheres que eventualmente cometeram o aborto no decorrer da sua jornada nesse momento? Eu queria dizer a você que me ouve, que eventualmente se envolveu num quadro de aborto, mulher ou homem, porque o aborto não é um problema que envolva só a mulher. Muito embora
A mulher carrega o feto e, às vezes, ela é a principal protagonista do aborto. Mas quantos homens impulsionam, obrigam, chantageiam e fazem o filho junto com a mulher? Eu queria dizer ao casal, aqueles que se envolveram direto ou indiretamente com o aborto, de que o Espiritismo é uma doutrina que não promove nenhum terrorismo no que tange às consequências do aborto como forma de reparação da falta. O Espiritismo é uma doutrina de amor e de perdão. Quando cometemos um erro e entendemos que aquilo não foi adequado perante as leis cósmicas, nós nos apressamos para fazer um novo movimento de vida que possa ser reparador, que possa substituir aquele equívoco. Então, aqueles que cometemos o aborto por alguma circunstância, de caso pensado ou não, no impulso, ou então friamente pensado e nos inclinamos para isso, façamos movimento de vida, como fez Bernardo Eneiterson nos Estados Unidos, que chefiou a segunda clínica maior de aborto dos Estados Unidos, promovendo mais de 80 mil abortos. Quando se deu conta, pelos estudos da fetologia, que era crime, passou a pugnar contra o aborto, fez uma liga e constituiu um movimento contra o aborto. O nosso Bernardo Eneiterson, por exemplo, é um exemplo de que na mesma vida, mediante o amor que cobre a multidão dos pecados, conforme assinala o Evangelho, nós somos capazes de gerar vida aonde nós geramos morte, de produzir bem-estar aonde foi gerado o mal-estar e de fazermos a reversão desses processos culposos através do perdão, multiplicando vidas pela ação amorosa. A partir do momento que a pessoa toma consciência, é o que muitas vezes as mulheres acabam cometendo o aborto por não ter consciência dessa realidade espiritual, né, Alberto? Mas à medida que ela toma consciência disso, sempre é tempo de reparar de alguma forma. Na mesma vida. Não esperemos vida futura. E não acreditemos na ideia de que para a próxima encarnação vamos ser abortados, de que vamos ter câncer. Nós não precisamos de nada disso. Façamos um hino de louvor à vida e transformemos aquilo que foi mal feito num aprendizado e façamos um movimento em prol da vida do idoso, da criança. Assumamos uma criança na periferia, assumamos um movimento pró-vida, lutando contra o aborto. Assuma, portanto, uma nova posição diante da vida e você, logo mais, estará diante de si mesmo livre de qualquer processo de culposo e de resquício de remorso. Suas considerações finais sobre o nosso tema de hoje, Alberto? Ame a vida. O útero é um escrínio de luz para receber aqueles que vêm, para ter uma experiência evolutiva que objetiva a reencarnação. Ele não pode ser transformado num campo de concentração. Não admita o aborto do seu filho, da sua filha. Fale em casa contra o aborto e saia para manifestar a sua opinião, evitando que o nosso país se incline, em caso de haver um plebiscito, para a aprovação do aborto, qual aconteceu em outros países, porque quando o país se acumplicia com a morte, ele assume um karma coletivo. E nós não queremos isso para o nosso Brasil. Alberto, nossos agradecimentos a você. Esperamos contar com você em outras ocasiões para nos trazer esclarecimentos sobre outros temas. Obrigado. E a você que esteve conosco, o nosso abraço. Esperamos você no próximo Transição. Até lá.